Eu não sou propriamente um sociólogo da educação. As minhas áreas de eleição têm sido o estudo da participação política nos Açores, as relações entre o Estado e a Igreja, ou entre a política e a religião, e a minha experiência propriamente educativa resume-se a 14 anos de docência universitária, dado que nunca fui docente de outros graus de ensino. No entanto, este ciclo de conferências achou por bem convidar-me e eu agradeço o convite. E a reflexão que aqui vos quero trazer não é de um especialista e de alguém que está habituado a pensar a educação como atividade principal, mas de alguém que faz da educação também uma parte importante da sua atividade profissional, mas que está habituado, por dever de ofício, a pensar a sociedade nos seus múltiplos aspectos, dado que sou sociólogo. Não me considero só um sociólogo da política, mas considero-me um sociólogo de várias coisas. E aquilo que eu fiz para hoje, e espero que seja de vosso agrado, vá ao encontro, ou de encontro àquilo que penso, tem a ver exatamente com um pouco com aquilo que é a minha experiência e com aquilo que é também o meu sentir acerca dos processos educativos. Obviamente é um resumo e é uma comunicação relativamente breve em que eu tentei sintetizar em alguns pontos. E começava por dizer que a sociologia e as ciências sociais são um produto da modernidade. Este processo, não vamos aqui discutir se estamos numa fase pós-moderna ou moderna, mas a sociologia e as ciências sociais são um produto, efetivamente, da modernidade. De uma modernidade que trouxe a industrialização, que trouxe uma atenção especial aos processos da ciência, da técnica, da indústria, e que, inserida dentro deste processo, está também a atenção mais consciente, mais permanente aos processos educativos, dado que a escola que nós hoje, a escola no sentido global, em termos de processo educativo, a escola que hoje nós aplicamos e a escola que hoje nós pensamos também tem a sua ancoragem durante este século XIX. Uma das coisas que as ciências sociais sempre procuraram fazer, e que a sociologia em especial fez, é pensar-se a si mesmo enquanto processo de conhecimento. Aquilo que nós chamamos, e que traz sempre alguns problemas a quem estuda sociologia, que é a chamada autorreflexividade, que é algo muito complexo e que eu não queria aqui trazer em toda a sua complexidade, mas tenho que falar nela. Que é pensar-se, qualquer ciência pensar-se a si mesmo enquanto processo de conhecimento. Como é que se conhece a realidade? Conhece-se a realidade de todas as formas ou há várias formas de conhecer a realidade? A sociologia sempre tem feito esse debate, essa consciência de que é possível conhecer a realidade. Esse conhecimento é um conhecimento parcelado, não é um conhecimento absoluto, por isso é que nós evoluímos, por isso é que nós descobrimos outras coisas, mas que é sempre útil aplicá-lo. E isto explica-se porque as ciências sociais, a sociologia também, não copiam a realidade nos seus modos de sentir. As pessoas pensam sobre aquilo que fazem, agem, comportam-se e atribuem sentido às coisas do seu dia-a-dia. Portanto, a forma específica de pensar estas coisas, em termos científicos, é atribuir-lhes um método, uma lógica racional e, obviamente, guiar-nos por diretivas que não têm a ver com aquilo que nós acreditamos, mas com aquilo que é. Portanto, tentar criar objetividade, tentar retirar daquilo que nós sabemos e daquilo que nós somos, boa parte disso para tentarmos perceber um bocadinho melhor a forma como os outros se comportam, a forma como os outros agem e a forma como os outros pensam. E, para isso, as ciências sociais sempre tiveram e têm, e é uma das regras que se aprende em termos metodológicos, de romper com essas formas de conhecimento, não é? Aquilo que nós designamos habitualmente por senso comum. Portanto, aquilo que constitui as sociedades, que está presente na cultura, que está presente na ideologia, que está presente no sentir coletivo. A sociologia é um olhar de fora, feito por gente de dentro. Portanto, e quando se quer fazer e estruturar um olhar de fora com gente de dentro, temos que ter alguns procedimentos analíticos, cognitivos, no sentido de nos distanciarmos o suficiente, mas ao mesmo tempo não deixamos de ser quem somos. Portanto, e é esta dificuldade que muitas das vezes as ciências sociais trazem a quem as aprende, claro, mas que também é estimulante, que é continuar
sermos capazes de construir objetividade dentro daquilo, das nossas crenças, das nossas fés, das nossas razões primeiras que nos constituem como pessoas. E o que eu pensei para o debate, como sabem, que a melhor qualidade educativa é como é que, sociologicamente, alguém que não vem da sociologia da educação, mas que há pouco foi dito que ensina teorias sociológicas clássicas, pode perspectivar um discurso minimamente coerente com algumas pistas e linhas de reflexão úteis e que possa suscitar também o debate e as vossas questões e a vossa interrogação, mas que, como é que isto se pode operacionalizar aqui rapidamente num resumo relativamente breve. Há um sociólogo alemão chamado Max Weber que deu um contributo fundamental para aquilo que é o património das ciências sociais e da sociologia. Não só ao nível da sociologia política, não só ao nível também só especificamente da sociologia, mas de todo o conjunto das ciências sociais. Max Weber é um alemão que nasce no século XIX e tem morrer no século XX, que é um homem muito, diria eu, às vezes bastante avançado para o seu tempo. Portanto, é um homem que pensou toda esta complexidade do que é a modernidade, do que são estas novas relações industriais, capitalistas. Não era um homem de esquerda, era um liberal conservador, profundamente crente, não católico, mas profundamente crente, puritano, com uma educação muito puritana, e que pensou exatamente estas questões. De como é que nós podemos construir uma ciência que seja ao mesmo tempo objetiva e como é que nós podemos pensar a política todos os dias. Ele tinha uma noção da política muito lata, não da política apenas confinada aos partidos, aos grupos de interesse, às direções partidárias. Não apenas a luta pelo poder, mas de uma política mais vasta. E durante os seus anos de estudo fez um trabalho notável, que ainda é hoje muitas das vezes citado, em que constrói duas perspectivas éticas. Ele diz, há duas éticas no mundo. Há a ética do cientista e há a ética do político. As duas, e ele foi as duas coisas. Foi cientista e foi político. Na política teve mais desastres do que na ciência. Portanto, abandonou-a rapidamente. Mas ele pensou essas duas realidades, não como realidades conflituantes, completamente em oposição uma à outra, mas que se podem complementar. Mas cada uma tem os seus princípios orientadores. E para a política traçou uma ética de atuação. Os políticos o que querem é transformar o mundo. É para isso que a política serve. É para transformar o mundo, é para alterá-lo, eventualmente até para o conservar da forma como é. Mas a política é uma racionalidade atuante, é uma ética. O político está disposto permanentemente a agir. E para a ética da ciência, definiu outros princípios. A ciência, nomeadamente a ciência sociológica ou as ciências sociais, tem uma ética compreensiva, reflexiva acerca dos processos. Não se destinam tanto a mudar a vida das pessoas, mas a procurar um sentido que está ausente na ação das pessoas, mas que cientificamente lhes é atribuído. Porque as pessoas, quando agem, atribuem sentido às coisas que fazem. Cientificamente, o que a ciência tem é que procurar qual é a lógica entre a ação e entre o pensamento. Portanto, enquanto a ciência, e nomeadamente as ciências sociais, procuram perceber esta lógica de atuação, a política é uma lógica completamente distinta. Como vos disse, as duas não se tocam. Ou a ciência pode influenciar a política, já a política influenciar a ciência, para ele pode ser mais dramático. Mas as duas podem caminhar a par, as duas podem evoluir no mesmo sentido. Uma atuando, a outra compreendendo. Ora, esta pequena introdução é para vos dizer aquilo que eu acabei por fazer, portanto, é para vos pedir um pouco a vossa indulgência, que é, eu pus-me a meio caminho. Portanto, não tenho o brilhantismo do Max Weber, nem pretendo tê-lo, como é óbvio, mas pus-me um pouco nesta mesma
posição. Este é um debate que se pretende vivo e que se pretende, que suscita questões, interrogações, contraposição até mesmo. Portanto, disse para mim mesmo como é que eu hei de me posicionar neste debate, pondo do lado da compreensão, arranjando aquilo que é do melhor que eu acho que as ciências sociais podem fazer, que é lançar pistas de compreensão e de reflexão acerca das sociedades e, em particular, dos processos educativos, uma vez que o tema é a educação, mas não perdendo de vista o alcance e o objetivo de que isto também possa servir para atuar. Portanto, que possa, de alguma forma, influenciar, nem que seja espevitar, suscitar o contraditório, suscitar o debate. Todos nós conhecemos os dados estatísticos sobre a educação em Portugal. Somos um dos países que apresenta piores estatísticas, quer em termos da OCDE, organização da qual Portugal faz parte, quer em termos da União Europeia. Contava-me um colega de uma universidade de Lisboa aqui há algum tempo e que se dedica, muito mais do que eu, à análise destas coisas, da educação, e contava-me ele com uma certa graça, permitam-me abrir este parênteses, que temos que colocar a Estónia nas nossas estatísticas, que é para Portugal não ficar sempre em último. Portanto, e isto já diz um bocado bem daquilo que nós temos. Ou seja, há cerca de duas décadas, nós tínhamos valores educativos muito próximos da Espanha, que é a realidade na União Europeia, que está mais próxima de Portugal. No entanto, fomos completamente ultrapassados. Temos mais casos de insucesso, mais casos de abandono precoce, menos alunos a chegar ao ensino superior. Não somos um país de doutores, por muito que algum pronto a pensar, perdoem-me a provocação, o atribua sistematicamente. Temos taxas de abandono do ensino superior e até mesmo de sucesso do ensino superior daquelas que são piores em termos europeus. Este diagnóstico está feito. Os estudos comprovam-no, as estatísticas que são conhecidas também o mostram. Ainda há dias vi que havia 2 dados que têm a ver, obviamente, com a situação conjuntural de crise que atravessamos, mas que também mostram bem aquilo pelo qual nós atravessamos. O ensino superior português perdeu cerca de 100 milhões de euros de investimento nos últimos 7 anos. Portanto, é preciso fazer melhor com menos dinheiro, e com menos dinheiro desta ordem de grandeza. Um jornal trazia, há poucos dias, que mais de 3.000 alunos do ensino superior largaram este grau de ensino desde o princípio do ano letivo, por dificuldades em manter-se a estudar devido aos problemas que a crise trouxe. Portanto, se podemos olhar para as estatísticas também não nos podem fazer parar e não nos podem criar um desânimo coletivo que nos leva a dizer, bom, já que estamos nesta situação, não há nada a fazer, o melhor é deixar tudo como está. Essa é exatamente a postura contrária àquela que se deve tomar nestas alturas. Porque se a crise está instalada e se queremos debelá-la, o que é preciso é fazer melhor e tentar corrigir, no pouco tempo que nos resta, aquilo que não se foi capaz de fazer em várias décadas. Ora, aquilo que eu vos queria deixar eram 4 pistas de reflexão. Uma delas intitulei-a Aprender com as desigualdades sociais, mas não se deixar ficar presa a elas. Uma das coisas que nós temos mostrado, e que a sociologia, as ciências sociais em geral têm mostrado, é que as desigualdades sociais existem. Existem desde há muito tempo. No caso português tem-se agravado. Há hoje um maior distanciamento entre aqueles que são muito ricos e aqueles que são muito pobres, com as classes médias a sofrer também com esta situação de conjuntura e de aperto de crise. Esta é a realidade, é que existem desigualdades sociais, mas as desigualdades sociais não nos podem fazer parar no sentido de dizer, bom, elas vieram para ficar, não podemos partilhar daquele ponto de vista do senso comum que diz pobres sempre houve e sempre haverá. É possível fazer alguma coisa para que os pobres terminem. Não é exterminá-los, não é? Mas é fazer alguma coisa para que a pobreza seja reduzida a níveis que nos permitam ombrear com aqueles países que são com os países mais desenvolvidos. E o que nós vemos nos países mais desenvolvidos, com menor risco de pobreza, com pobreza efetiva de menor dimensão,
com menor distância entre os que vivem melhor e os que vivem pior, estes também conseguiram níveis de escolaridade mais elevados. São, sobretudo, os países do norte da Europa. Noruega, Finlândia, Suécia, a Dinamarca. E depois também a Alemanha. Depois há países, a Alemanha também não deixa de estar no norte europeu, mas há países que conseguiram, de facto, alguns indicadores, não o conjunto deles todos, mas conseguiram alguns indicadores interessantes. E o que é que nós vemos nesses países? Que a democracia é mais efetiva, que a participação social e política das pessoas é maior, que há menos gente a abster-se nas eleições, que as pessoas participam com maior gosto na atividade política, que há um escrutínio maior, que as pessoas têm maior consciência da agenda política, ou seja, maior escolaridade faz melhores cidadãos, inevitavelmente. O resto não faz. Pode ser até que, em alguns países, essa escolaridade seja elevada e os cidadãos, na sua participação cívica, participativa, nessas dimensões, não seja tão forte. Mas o que é facto é que os países que têm melhores níveis de exercício da democracia, de cidadania, são aqueles que também conseguiram escolaridade mais elevada. Portanto, não deixar que as desigualdades sociais nos atrapalhem é pensar-se que, apesar das desigualdades, apesar de haver alunos que têm menos preparação, que trazem um déficit escolar, de conhecimento, cognitivo até mais baixo do que os outros, é possível conseguirmos a prazo, estas coisas não se conseguem em 2 ou 3 anos, mas é possível conseguir a prazo que estas desigualdades sejam combatidas pela escola. Nada como a escola combateu tanto as desigualdades sociais ao longo da história humana. Não foi o capital económico, foi a escola, que retirou gerações e gerações da pobreza, do limiar da pobreza, apesar de tudo, e catapultou essas pessoas para posições sociais, conseguiu fazer aquilo que nós chamamos de mobilidade social ascendente, portanto, conseguiu catapultar essas pessoas para níveis e para classes sociais mais elevadas, que tenham um nível de vida e um conforto social maior do que aquele que as gerações anteriores, dos seus pais e dos seus avós, tiveram. Mas a escolaridade implica aquisição de conhecimento, implica esforço, implica dedicação. Há muitas pessoas que não gostam de ouvir dizer isto, mas pensar dói. Pensar não é uma coisa que toda a gente consegue, é com esforço. Pensar, sobretudo, a um certo nível. Claro que todos nós pensamos no nosso dia-a-dia. Mas pensar é esforço, pensar é dedicação. Portanto, não podemos deixar que o esforço, que a exigência, que o rigor esteja ausente do processo educativo. Seja ele quando as crianças são pequenas, ou seja ele quando os adultos já são maiores. E uma certa desatenção nos últimos anos que houve ao rigor, à exigência, à responsabilidade, também é uma parte que nos atirou para onde nós estamos atualmente. Segunda linha, promover a alteridade e combater o etnocentrismo. Parece um bocado prosaico da minha parte estar a utilizar estes conceitos, mas não é. Promover a alteridade é simples de explicar, é ver o outro na sua complexidade. Destruir o etnocentrismo é deixarmos de pensar que somos os melhores. Portanto, é deixarmos de colocar a nossa cultura no centro e pensarmos, não, todos os outros são inferiores, a nossa é que é boa. Portanto, as duas são complementares. É ver o outro na sua complexidade, ou seja, é ver o outro também na sua desigualdade que tem perante nós. É não ver que há superiores ou que há inferiores, mas que há pessoas que são diferentes e que há sentidos e que há percursos de vida que são diferentes. Ensinar significa ensinar mesmo daquilo que não se gosta, dizia-nos o Weber. Um professor tem uma responsabilidade, e uma responsabilidade ética. É que mesmo que não goste daquilo que está a ensinar, tem que ensinar aquilo e deixar aos seus alunos o arbítrio de escolher aquilo que ele acha que é melhor para si mesmo. Portanto, é ter a perspectiva de que não se sabe tudo, que há muita coisa que falta por saber, mas, ao mesmo tempo, fazer disto uma ética de vida. Não é apenas um princípio para bem parecer, não tem nada a ver com magia. É assentar neste princípio e fomentá-lo até a exaustão. Dou um exemplo claro. É preciso deixar de ensinar, até para me tornar um bocadinho polémico,
É preciso deixar de ensinar que os descobrimentos portugueses foram a coisa mais bela e mais magnífica que aconteceu na história da humanidade desde há muito tempo. Os descobrimentos portugueses foram violência, foram morte, foram a capacidade de retirar pessoas dos seus contextos. Temos que começar a ensinar aquilo que foi. Levámos, com certeza, a fé, a cultura, a língua, mas impusemos-la à lei do esforço e pelo sangue, não raras vezes. Portanto, promover a compreensão do outro é deixar de nos autocentrarmos em nós mesmos e ter a capacidade de passar para o outro lado lá, do outro lado do espelho. Vermos-nos ao espelho e não pensarmos que está ali a pessoa mais magnífica ou a cultura mais magnífica do mundo. Mas para que isto aconteça também é preciso promover outra coisa, em meu entender. Deixar cair uma hiperespecialização dos saberes que nos últimos anos tem afetado o ensino. Não só o ensino universitário, que é aquele que eu conheço melhor, mas também o ensino, provavelmente, noutros graus de ensino que estão anteriores ao ensino superior. Esta hiperespecialização hoje é muito debatida, até mesmo em colóquios, em seminários, e levou ao fechamento das disciplinas. As disciplinas parece que já não comunicam. Pensei que é difícil cumprir um objetivo que um filósofo e um sociólogo conhecido, Edgar Morin, tinha, que era construir uma grande ciência do homem, para onde convergiam todas as ciências humanas. Provavelmente é capaz de ser difícil, mas também é capaz de ser fácil acabarmos com esta hiperespecialização dos saberes, que depois se desmultiplica em saberes e em disciplinas, que começam sempre por nomes muito longos, que querem dar uma aparência de tecnicidade, de cientificidade, que muitas das vezes está ausente. É um investimento na forma em vez de ser um investimento no conteúdo. As disciplinas que começam por desenvolvimentos psico ou qualquer coisa, ou sócio ou qualquer coisa, ou as investigações nisto e naquilo. Quando as disciplinas continuam vivas. É a biologia, a química, a matemática, a sociologia, o português, a história. As disciplinas sempre resolveram os nossos problemas e vão continuar a resolvê-los. Portanto, é preciso também aqui deixar cair alguma aparência, alguma forma para voltarmos a um certo conteúdo que no passado foi aplicado. Em terceiro lugar, chamei-lhe por uma cultura do intelecto. Quando eu andava no ensino secundário, quando se queria ofender um colega, chamava-se-lhe intelectual. O intelectual era geralmente um colega muito agarrado aos livros, com uns óculos, geralmente uns óculos já de vidros grossos. Portanto, era alguém que não tinha amigos, que não socializava, que não saía, que não ia às discotecas, essas coisas. Portanto, não saía. Era um indivíduo que só vivia confinado aos livros. Não é este intelecto que eu gostaria de deixar aqui, mas é um amor ao saber. Ter uma cultura do intelecto é perceber que o saber, de facto, pode não ocupar lugar, mas ocupa tempo, ocupa esforço e ocupa dedicação. Ou seja, é uma promoção dos saberes em estado puro. Saber significa ter a angústia do saber. Quanto mais se sabe, como dizia o Sócrates, o filósofo, perceberam, certamente. Mas, como dizia o Sócrates, quanto mais sei que não sei. Portanto, a cada passo do conhecimento que ele dava, levantavam-se novas dúvidas, novas interrogações. Mas era um caminho sólido. Ele, pelo menos, arrumava a dose de incerteza. Ora, uma cultura do intelecto é exatamente isto. É arrumar as doses de incerteza, sabendo que nunca se vai saber tudo, que o saber nunca se esgota. É também ter uma cultura de transparência perante aquilo que se sabe, de rigor e de verdadeira exigência. Gostava-vos de dizer que isto implica que se combata o facilitismo, o pronto a pensar e todas as Wikipédias deste mundo. Porque nas Wikipédias o que encontramos lá é conhecimento banal, vulgar, que hoje está muito difundido e que os mais novos, por vezes, tomam a nuvem por Juno, portanto, tomam aquilo como o verdadeiro saber, e não é esse. Gostava-vos de contar muito brevemente, porque não quero, obviamente, alargar-me muito mais no meu tempo, um episódio que se passou
na Finlândia em 2004, 2005, não me recordo, estou a citar alguns elementos de cor, mas na maior parte dos casos ainda tenho uma ideia muito precisa daquilo que se passou. Um aluno português do ensino superior estava a fazer Erasmus na Finlândia, um aluno de engenharia de uma universidade portuguesa, que não vou aqui identificar porque não interessa para o caso. Esse aluno apresentou-se a um exame e, no final do exame, recebeu a notificação da universidade que o exame tinha sido anulado e que ele podia arrumar as malas porque era devolvido a Portugal. Ele perguntou porquê e disseram-lhe, os finlandeses, que tinham utilizado um dicionário durante o exame que não estava permitido. E ele contrapôs, e contrapôs à boa maneira portuguesa, ou seja, não foi ele que respondeu, foi toda a cultura portuguesa e se calhar 90% dos portugueses responderiam dessa forma. Ninguém me avisou. A resposta dos finlandeses, ninguém o tinha que avisar. O senhor é responsável. Nós aplicamos uma ética de responsabilidade. Queria utilizar, perguntava primeiro. É assim que alguns países fazem. O caso não ficou por aqui. O aluno contra-argumentou, o presidente do Conselho Diretivo da faculdade também, colocaram vários ao barulho. O que é facto é que os finlandeses denunciaram com o protocolo, não foi só esse aluno que veio devolvido a Portugal, foram todos aqueles que lá estavam e os finlandeses foram obrigados a regressar. Isto mostra aquilo que hoje, só depois do debate, se quiser podemos falar mais alguma coisa sobre isto, não quero adiantar muito mais, sobre aquilo que hoje se passa. Um certo facilitismo, um certo dizer, eu não vi, eu não sabia. Quando se sabe e se vê. E esse é o pior de tudo. É quando a gente vê e quando a gente sabe e diz que não. E olha para o lado. Finalmente, para terminar, acho, e chamei-lhe a este último ponto, uma escola verdadeiramente laica. A sociedade portuguesa não é laica. O Estado não é laico. É uma aparência, uma ficção que todos vivemos. Como dizia um amigo finlandês que reside aqui, que escolheu os Açores para passar a sua reforma com a esposa, um finlandês ou um estrangeiro que chega a Portugal e não saiba nada de Portugal, diz que Portugal não é um Estado laico, que não há separação entre o Estado e a Igreja. É preciso despromovermos todas as crenças. As crenças fazem parte da vida. A religião acompanha o homem desde o princípio e deve continuar a fazer parte. Não é isso que preconizo, mas é uma escola verdadeiramente laica, que acabe com as crenças, que não promova nenhuma religiosidade. As pessoas, se quiserem, vão às igrejas, vão receber o seu conhecimento, fazer a sua prática e a sua questão com Deus deve ser resolvida cá fora, fora da escola, fora do Estado. Radical nesta questão. Sem crenças, sem apelo ao acreditar em coisas que a escola não pode promover, mas uma escola que cumpra um dos ideais da República. Foi angustiante ver as comemorações da República. Tantos discursos, tantas manifestações, e o ideal republicano, bem sei, extremado em 1910, de completa separação entre o Estado e a Igreja, ficou por cumprir. Coitados dos republicanos, se fossem vivos, tinham morrido de susto com este Portugal que eles ajudaram a edificar. Estas eram apenas estas 4 pistas que eu queria deixar como uma conclusão. Não bastam por si próprias, mas obviamente também a minha intenção não era esgotar o tema. Se tivermos uma escola que atenue desigualdades sociais, que promova o olhar do outro, que promova uma verdadeira cultura do saber, do intelecto, que não atribui importância às crenças, mas ao saber reflexivo, empírico, teórico, rigoroso e exigente, estaremos a promover cidadania. Não é preciso nenhuma cadeira de cidadania para a promover. Se promovermos cidadania, teremos melhores cidadãos. Pode não ser já, mas vale a pena o investimento. Muito obrigado pela vossa atenção.